Seja bem-vindo novamente ao curso de Desenho Técnico, Leitura e Interpretação. Vamos agora para a semana 2, que vamos estudar as normas gerais para desenho técnico, que tem como objetivo entendermos os principais conceitos para ler e interpretar os desenhos técnicos. E primeiro vamos estudar os formatos para desenho técnico, que são os tamanhos dos papéis que a gente deve utilizar para fazer o desenho técnico, ou seja, a gente não pode fazer com qualquer tamanho de papel. O primeiro formato que a gente tem, que a gente pode ver na tabela, é o formato A4, que é exatamente esse que a gente tem no supermercado, nas papelarias, esse comum que a gente compra o pacote de 500 folhas. E ele tem 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura. E na sequência nós temos o A3, que é na verdade uma dobra, o dobro do tamanho do A4. E depois temos o A2, seguindo na tabela, né, formato A2, de 420 por 594. Notem que a partir do formato A3, a gente tem o desenho na posição horizontal. Você vê que a legenda, né, tem uma legenda onde a gente vai escrever ali os dados do desenho. E nós, em todos eles, a gente tem as margens e as linhas de quadro, que está representado aí na figura. A gente tem a margem direita, a esquerda. E reparem que a margem esquerda das folhas ela é um pouco mais larga, ela tem 20 milímetros, que ela vai ser justamente a área para se fazer furações e encadernação, colocar o espiral para montar um conjunto de desenhos, se for necessário. Tá? Então a gente tem que seguir esses tamanhos aí, que se a gente pensar em desenho. Uma peça maior é lógico, um papel maior. E aqui um exemplo do formato A3, que é o dobro do A4, né? A gente tem uma dobra também que a gente faz nele, apropriada, para armazenamento também, arquivamento. Tá? Então aí na figura a gente tem aí que a 185 milímetros da esquerda, a gente tem uma dobra, depois a 105 milímetros a gente tem outra dobra, e de maneira que o formato A3, o papel A3, vai ficar do tamanho de um A4 no final. E nós temos em destaque aí do lado direito a legenda do desenho, que é onde a gente vai escrever o título do desenho, uma peça para uma determinada área, de onde é aquela peça, suporte, por exemplo, de alguma máquina, o título. Depois temos a empresa, normalmente para a empresa que vai utilizar esse desenho, o setor, o desenhista que está fazendo, a escala, o material. Então essas informações todas vão na legenda do desenho. E a gente também tem os tipos de linhas, tá? Então o desenho ele é composto por alguns tipos de linhas. Então nessa imagem nós temos aí basicamente quais são as linhas. Então nós temos a contínua larga, que é uma linha, vamos dizer, uma linha grossa, que é uma linha que vai fazer o contorno do desenho em geral. A contínua estreita, que vão ser detalhes menos importantes ali no caso, e as linhas que vão utilizar para chamar o item, nomear. Nós vamos ver um pouco mais nessa semana e na próxima. A linha tracejada, que vai mostrar linhas ocultas, ou seja, detalhes que estão por trás da nossa visão. Também nós vamos estudar um pouco sobre isso nas vistas. Então, saibam que nós temos essa diferenciação de algumas linhas que são aplicadas, tá? Para que o desenho fique mais entendível. E nós temos também a cotagem do desenho técnico, tá? Que é importante também, que é justamente o que vai dizer quais são os tamanhos ali que estão sendo colocados. Vocês veem essa peça, por exemplo, que está desenhada, que é uma espécie de uma pastilha, né, com 2 cortes. Então ela tem aí um recorte, na verdade, de 12 por 8 milímetros. Então nós temos aí no desenho, então vai ser onde a gente vai escrever qual que é a dimensão. Né? Então nós temos a cota, a linha de cota, que é essa parte com a seta, a própria seta, e a linha auxiliar, que é onde vai guiar a linha de seta até o local que nós estamos medindo. Tá? Então, aí tem alguns conceitos que a gente tem que saber também, que a seta ela não toca, né, a linha auxiliar, a cota ela fica sempre acima dessa linha, e a linha auxiliar também não toca a peça. Então, são alguns conceitos básicos da utilização de cotagem. Tá? E a cotagem também ela serve para mostrar distâncias, posições de furos, né? Diâmetro de partes cilíndricas, né? Cotagem de diâmetro, cotagem múltipla, cotagem de flanges, né? Peças furadas, os raios, né? Que são os arredondamentos de canto da peça.
né? Vai dizer também que um perfil quadrado, você com determinada simbologia, você indica que aquele perfil ali se repete, a face, né? Elas são 4 faces, né? E nós temos também a cotagem também de múltiplos furos e ângulos que a gente pode cotar na peça. Aí uma cotagem de um chanfro externo de 45 graus. Nós temos aí também um diâmetro esférico, né? Tem esse símbolo aí, que é esse zero cortado na diagonal. Esférico de 50 no caso, que seria uma peça esférica. Chanfro interno, cotagem de parte inclinada. Então todos esses exemplos aí de cotagem que a gente pode utilizar. E nós temos também as escalas que são aplicadas no desenho. As escalas, nós temos a escala natural, que é a escala real, né? No caso, nós estamos vendo aí no lado direito aí um exemplo de um carro, né? Todo mundo já viu essas miniaturas de carros, e elas são padronizadas, elas têm uma certa redução. Então, por exemplo, esse primeiro desenho do carro aí, a escala 1, 2.18, significa que esse carro foi diminuído 18 vezes do tamanho real dele, né? Aí nós temos um carrinho também menor, que é a escala 1 por 24, então ele foi reduzido também do tamanho do real do carro, né, de um carro real, um carro de transporte de pessoas real, para uma miniatura. Então vem sempre escrito na miniatura qual que é a escala de redução. Então quando a gente tem, por exemplo, a escala de redução que está aí na tabela, você vê que a gente pegou uma peça que não é possível, é muito grande de desenhar numa folha, imagina um A3, um A4, então a gente reduz. Então, no caso da peça aí do exemplo, né, na tabela, ela foi reduzida em 2 vezes. Eu reduzi 2 vezes. Vamos pensar, por exemplo, no notebook. Eu não consigo desenhar um notebook num papel A4, ele é maior. Então, para me desenhar no papel A4, eu teria que reduzir pela metade, eu teria que usar uma escala 1:2 para ele caber na folha, para ser possível desenhar. Só que eu reduzo, mas a minha cota continua com o valor real. Vocês podem ver que nas 3 aí, tanto na escala natural, de ampliação e redução, a cota é igual, 44 é igual. Agora eu tenho uma escala de ampliação, que é o contrário desse exemplo do carro aí. Eu tenho uma máquina de relógio, por exemplo, que tem um desenhozinho aí perto, do lado do IFMG, que são peças de relógio, engrenagens muito pequenas, aquela bateriazinha. Então, para me desenhar isso para ser fabricado, eu tenho que ampliar. No caso aí do exemplo, eu estou ampliando 2 vezes. Então, eu vou ampliar 2 vezes a peça para que eu possa entender. Vamos pegar um pendrive, por exemplo, para mim desenhar ele bem visível num papel A4, esse papel comum que a gente tem em todo lugar, eu teria que ampliar ele pelo menos umas 5 vezes para que eu possa desenhar todos os detalhezinhos, aquelas pistazinhas de contato, enfim. É assim que funciona, tá? Então, obrigado aí por acompanhar a aula, e eu peço que acessem a plataforma, o tópico lá da semana 2, né, e que vocês vejam lá a tarefa que tem que ser realizada, e até a próxima semana. Obrigado.